Glória a Deus, Deus é bom. Eu cumprimento a todos os amados irmãos que nos acompanham nesse momento, aqueles que vão acompanhar em outro momento esse culto, com a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça seja superabundante em sua vida, em seu coração, é o meu desejo, porque essa graça lhe basta. Amém? Essa graça te é suficiente, meu querido. A graça de Deus que te fortalece, que te sustenta, é suficiente. Em nome de Jesus, que você receba essa graça, que você receba essa bênção, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja agora sobre ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos aqui, queridos, dar continuidade às nossas ministrações, cujo tema é apropriando-se de seus amanhãs. Voltando ao capítulo 3 do livro de Josué, no versículo 5, uma palavra ecoa, uma ordem ecoa. Olha que palavra tremenda. Deus então fala com o seu povo, com Israel, através da vida de Josué. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluias! Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pai, nós sabemos que o Senhor já está fazendo. Aleluias! Olha que coisa tremenda. Meus amados, nessa nossa terceira ministração, nós vamos colocar um subtítulo. O subtítulo é Balizando Suas Ações. Então nós vimos na primeira ministração que para que conquistemos os nossos amanhãs, nós precisamos deixar o medo, a dor, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos erguer, nós precisamos sair do nosso luto, da nossa dor, dos nossos medos, das nossas angústias, e nós precisamos nos encher de coragem, de força. E o próprio Deus é aquele que nos encoraja, é aquele que nos traz ânimo, é aquele que nos energiza. E assim ele fez com Josué e com o povo de Israel. Em seguida, Josué então manda espias vigiar a terra, para que ele tenha informações da terra, dos povos. E com essas informações, ele então vai traçar um plano. Segundo passo para que nós conquistemos nossos amanhãs, você precisa ter um plano. Você precisa criar estratégias. E agora no capítulo 3 de Josué, nós vamos perceber que Josué vai criar balizas para as suas ações. Uma vez que ele tem esse plano em mãos, uma vez que ele tem a certeza de que Deus é com ele, de que Deus o encoraja, de que Deus o fortalece, de que Deus fez promessas para ele, ele se enche de ânimo, ele planeja, e agora ele vai balizar suas ações. Nós não podemos pensar que conquistar é algo que você faz afoitamente, que você faz de qualquer maneira. Não. Para se apropriar dos seus amanhãs, você tem que balizar suas ações. Deixa eu te explicar o que é balizar. Balizar é você demarcar o seu caminho. Ou seja, você vai colocar no seu caminho marcas. Balizar é você sinalizar o rumo que você vai seguir. Como é fácil a gente se perder pelo caminho, irmãos. Como é fácil nós perdermos o alvo, nós perdermos o foco, nós perdermos a visão, ficar entenebrecida, obscurecida. Então nós precisamos balizar os nossos caminhos. Ou seja, sinalizar o rumo na qual nós iremos seguir. Josué agora, ele passa a ter esse cuidado. Uma vez que ele tem um plano, ele entende que ele agora precisa delinear o seu caminho, balizá-lo, de maneira que as suas ações o levem às suas conquistas. Quais são as balizas? Quais são os sinais que você precisa colocar nos seus caminhos, no seu caminhar, para que você alcance o seu alvo? Se você ver comigo no capítulo 3 de Josué, o versículo 3 e 4 diz assim: E
deram esta ordem ao povo. Toda a ordem que era dada ao povo de Israel vinha de Josué. E toda a ordem que Josué dava ao povo, ele recebia de Deus. Então preste bem atenção que aqui nos versículos 3 e 4 diz assim: e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas tenham o cuidado de manter uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem dela, para que desse modo vocês saibam que caminho seguir, pois por tal caminho nunca passastes antes. Olha que detalhes maravilhosos nesses versículos. Eu acho tão linda a maneira como que Deus, ele orienta o seu povo. Qual é o propósito de Israel? Conquistar Canaã, conquistar a terra da promessa, que mana leite e mel. Você está de posse de um plano, de sonhos. Você tem promessas de Deus. Você não pode pensar que o seu amanhã será de derrota, de frustração, de infelicidade. Quem tem promessa de Deus, quem tem sonhos, quem tem planos, quem tem propósitos, quem está cheio de coragem e energia, ele sempre vê o seu amanhã como será melhor do que hoje. Amanhã eu estarei mais próximo do meu objetivo. Amanhã eu estarei mais próximo da minha conquista. Cada amanhecer para nós é ter a certeza de que aquilo que eu espero, aquilo que eu sonho, aquilo que Deus prometeu me dar, aquilo que Deus prometeu fazer na minha vida, vai acontecer. Eu estou mais próximo dele. E eu acho muito lindo que esses dois versículos, eles trazem para nós tantas riquezas de detalhes. A primeira baliza que você precisa colocar no seu caminho para você conquistar os seus sonhos, os seus propósitos, os seus amanhãs, as promessas de Deus para a sua vida, é você buscar um referencial. Todos nós precisamos de um referencial. Eu quero que você preste atenção, porque existe aqui nesse texto duas coisas muito maravilhosas. Eu tenho para mim como chave para que nós conquistemos nossos amanhãs. A primeira delas é que nas orientações dadas ao povo por Josué, e estas que ele recebeu de Deus, ele fala assim: quando vocês olharem, quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições. Queridos, para que eu tenha um referencial, eu tenho que abrir mão das minhas posições. É impossível eu ter um referencial se eu busco eu mesmo. Não para mim. Não, a sua posição aqui não interessa. A sua posição aqui não é o mais importante. O importante é você ter uma baliza chamada referencial. O importante é você olhar para um referencial. Como é difícil a gente sair das nossas posições. Como é difícil a gente abrir mão das nossas ideologias. Como é difícil nós abrirmos mãos dos nossos próprios conceitos. Como é difícil a gente dar ouvidos a alguém. Como é difícil a gente olhar para alguém. Alguém que possa ser modelo. Alguém que possa ser referência. Alguém que possa ser uma baliza. Para que eu possa caminhar como ele caminha. Fazer como ele faz. Agir como ele age. Por quê? Porque eu fico preso aos meus preconceitos. Eu fico preso às minhas ideias. Eu fico preso à minha posição. Não tem como você conquistar seus amanhãs se você ficar agarrado às suas posições. Você precisa sair delas. Saiam de suas posições. E ele vai dar o motivo porque eu e você precisamos de um referencial. Olha como que Deus é lindo e maravilhoso.
Ele vai dar a mim, a você, o motivo porque eu e você precisamos de ter esse tipo de baliza, esse tipo de marca, de sinal, para nós não errarmos, para nós não errarmos o alvo. Olha que coisa linda. Ele fala assim: olhem sempre para a arca, olhem para os sacerdotes levitas, mantenham uma distância de 900 metros, para que vocês possam vê-la, ver como eles estão fazendo, ver em que caminho eles estão andando. E o motivo porque eu e você precisamos de um referencial é porque ele fala assim: vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Vocês vão passar por um caminho que vocês não conhecem. É um caminho desconhecido para vocês. Certamente, amados, que o caminho que ainda não percorremos nos levará às nossas conquistas. Porém, alguém já percorreu esse caminho. Salomão, no livro de Eclesiastes, diz que não há nada novo debaixo do sol. Certamente que o caminho que você precisa percorrer, alguém já o fez. E é esse alguém que já o fez que precisa ser o seu referencial. É alguém que possa te dizer: eu conheço esse caminho, eu já passei por ele, faz assim, haja assim, porte-se assim, e você vai evitar erros, você vai evitar desacertos. Quando eu busco um referencial, eu mostro humildade. Quando eu busco um referencial, eu mostro que eu preciso aprender o caminho, que eu preciso saber como passar por esse caminho, que eu preciso ter conselhos, orientações. E na vida, amados, ninguém conquista nada sozinho. Na vida, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você precisa aprender a depender de pessoas que podem se tornar uma referência para você, um modelo para você. Pessoas que já estão experimentadas, pessoas que já estão instruídas, pessoas que às vezes já até aprenderam esse caminho cometendo erros, e que se você as ouvi-la, se você olhar para elas, se você fizer delas um modelo na sua vida, você vai evitar esses mesmos erros e você vai conquistar com mais agilidade os seus alvos e os seus propósitos. Timóteo foi um jovem pastor que foi muito bem sucedido. Se você estudar o Novo Testamento, a vida de Timóteo, você vai ver que Timóteo foi muito bem sucedido. Mas Timóteo tinha um referencial. O referencial de Timóteo era Paulo. No capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 13 do capítulo, no 2 Timóteo 1,13, diz assim: olha o que Paulo fala com Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Timóteo não poderia ser um pastor bem-sucedido se ele fizesse as coisas à sua maneira, se ele fizesse as coisas dentro da sua própria posição. Timóteo foi o pastor bem-sucedido que foi, alcançou êxito no seu ministério, evitou erros, evitou desacertos, porque ele entendeu o que Paulo lhe disse. Paulo disse para ele: conserva o modelo daquilo que você tem ouvido de mim. Quem que você tem ouvido? Quem que você tem buscado conselhos? Você quer chegar lá na frente, você quer alcançar o seu propósito, você quer ser bem sucedido, seja em qual for a área da sua vida. Mas quem é o seu referencial? Quem é o seu modelo? Quem é o seu conselheiro? Quem é a pessoa já experimentada, capacitada, que passou por esse caminho que você desconhece e que pode te dar então a chave para você andar por ele, sem tropeçar, sem perder o alvo? Qual é a sua baliza? Eu acho muito lindo porque o apóstolo Paulo elogia a igreja de Tessalônica na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. E ele chega a dizer que a igreja de Tessalonicenses se tornou uma igreja modelo para todas as igrejas da Macedônia e da Acaia. Olha que coisa linda.
todas as igrejas da região da Macedônia tomaram a igreja de Tessalônica como um referencial, como uma baliza, como um modelo. Mas quem era o modelo da igreja de Tessalônica? O modelo da igreja dos Tessalonicenses era o próprio Paulo. Olha o que eles falam no capítulo 1, versículos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Aleluias! Apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria, a palavra que vem do Espírito Santo. E desta forma, vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Queridos, quais são as suas balizas para as suas conquistas? Não ande sozinho. Busque um mentor, busque um conselheiro, busque um referencial, coloque balizas, demarque o seu caminho, para que você não se perca, para que você não se embarace, para que você não erre. O nosso maior referencial é Jesus. Jesus é o nosso referencial. Capítulo 13 do Evangelho de João, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles que, embora ele sendo Senhor, ele faz questão de servir. Ele diz assim no capítulo 13, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem coisas que Ele quer realizar, maravilhas na sua vida. Ele quer fazer maravilhas amanhã na sua vida. Mas você precisa balizar o seu caminho. Josué teve o cuidado disso. Ele deu uma ordem para o povo. Olhem para os sacerdotes levitas. Olhem para a arca. O caminho que vocês vão passar, vocês não conhecem. Olhe para eles. E vocês não vão perder, não vão errar, não vão cometer erros. Olha que coisa linda, meu irmão. Então a primeira coisa, nessa parte aqui que é balizando as suas ações, busque um referencial. E esse referencial vai te ajudar a você conquistar os seus amanhãs. A segunda coisa está aqui no versículo 5, quando Josué fala assim: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queridos, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque essa parte aqui é muito maravilhosa. E nós muitas vezes não entendemos essa palavra santificar. Nós muitas vezes não compreendemos o que é o significado, a essência etimológica dessa palavra. Santificar significa, ou seja, é o mesmo que separar, cortar. Cortar. Ou seja, santificar é cortar fora, é separar da sua vida tudo aquilo que contamina e tudo aquilo que faz perder a originalidade. Esse é o sentido da palavra santificar. Josué está dizendo para o povo: vocês devem ter um referencial, olha para ele. E no momento em que vocês olharem para esse referencial, vocês tirem da vida de vocês, corte da vida de vocês, separe fora, lance fora tudo aquilo que vai contaminar, tudo aquilo que vai fazer perder a originalidade, tudo aquilo que vai deformar a forma, tudo aquilo que vai ser empecilho, embaraço para você conquistar os seus amanhãs. Que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que para nós conquistarmos nossos amanhãs, se faz necessário que nós nos separemos. Quando você está tirando, você está se separando daquilo. Há uma separação. Ou seja, eu e você que queremos conquistar os nossos amanhãs, precisamos nos separar de tudo aquilo que causa embaraço,
tudo aquilo que se torna empecilho, tudo aquilo que nos engessa, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos faz incapazes de continuar a nossa caminhada até o nosso alvo, até a nossa conquista. Eu espero que você esteja compreendendo isso. Eu quero caminhar um pouquinho mais com você nisso. A palavra santo significa separado para. Então observa, a palavra santificar é cortar. A palavra santificar é tirar fora. A palavra santo é separar-se. A partir do momento em que você se torna santo, você está se separando para um objetivo. Guarda isso. A palavra santo significa separado para um objetivo, para um propósito, para uma pessoa, para uma missão. Compreende isso? Quando Josué está dizendo para mim e para você, para o povo de Israel, amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Então vocês precisam se separar para isto. Exclusivamente para esta finalidade e para esse propósito. Se você quer conquistar os seus amanhãs, você vai precisar de se santificar para esse amanhã. Deixa eu te explicar para você entender. Se você coloca um objetivo na sua vida de formar em medicina, você quer ser um médico, uma médica, olha, você vai ter que se separar para. Você vai ter que se santificar. Você vai ter que se tornar dedicado a isso. Quando uma pessoa se santifica, se dedica a uma coisa, ela está se santificando para aquilo. Uma pessoa, por exemplo, que está se preparando para a medicina, ela vai ter que abrir mão das festas. Ela vai ter que abrir mão das baladas. Ela vai ter que abrir mão dos passeios com os amigos, porque ela vai ter que se separar e se dedicar exclusivamente para aquilo. Se ela não colocar isso como baliza, ela vai se perder. É um amigo que chega, não, mas um dia só é hoje. Não sei se você está compreendendo, porque nós temos uma mania de espiritualizar todas as coisas, irmãos, que a Bíblia está nos ensinando. Ser santo é se separar para. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? É ter uma vida com Deus? É ser cheio do Espírito Santo? É amar a Deus? Então você tem que se separar para Deus. Você vai ter que dizer não para o mundo. Você vai ter que dizer não para si mesmo. Você vai ter que dizer não para a sua vontade. E você vai se separar para Deus. Somente para Ele. Mas você tem outros objetivos, você tem outros alvos, você tem outros amanhãs para você conquistar. Por isso que nós temos questão de colocar, apropriando-se de seus amanhãs. Mas qual é a baliza que você está colocando para você não se perder? O interessante nesse comando de Josué para o povo é que cada um tem que cuidar de si mesmo. Ninguém pode se santificar para o outro. Cabe a você vasculhar sua vida. Cabe a você sondar seu coração. Cabe a você identificar na sua vida tudo aquilo que pode vir a ser um embaraço, um empecilho para que você chegue finalmente ao seu sonho e à sua conquista. Talvez você esteja pensando em perder peso. Talvez você esteja pensando em melhorar a sua saúde. Esse é um amanhã que você precisa conquistar. Talvez você esteja colocando isso como alvo. E Deus tem uma promessa para nós no que tange a isso. Deus tem uma promessa de nos dar uma vida saudável, uma vida abençoada. Ele não quer ver você doente. Ele não quer ver você sem energia, sem ânimo, escravo de alguma coisa. Mas você vai ter que se santificar para isso.
Às vezes nós não enxergamos assim. Você vai ter que se santificar para isso, meu irmão. Você vai ter que vencer a preguiça, a glutonaria. Sabe, você vai ter que vencer muitas coisas, você vai ter que se santificar, e você vai ter que dedicar a isso. Se você não se separar para isso, não se santificar para isso, você não vai conquistar esse amanhã, você vai ficar pelo meio do caminho. Josué está colocando baliza antes das suas ações. Ele busca um referencial, e ele agora precisa de dizer para o povo: olha, eu não posso me santificar por vocês. Quem dera que se a mãe falasse assim para o filho: não precisa estudar, filho, deixa que eu estudo para você, aí você vai fazer a prova, você vai fazer o teste e você vai passar. Não tem jeito. Quem dera que se o nosso personal trainer dissesse: não, deixa que eu exercito para você, senta aí e eu vou exercitar para você, e você vai ver que você vai ficar fitness. Ninguém se santifica para o outro. Cada um tem que cuidar de si mesmo. Você tem que cuidar da sua vida. É você que se separa. É você que se santifica. É você que tem que sondar o seu coração. É você que tem que olhar para dentro de você e encontrar as mazelas, identificar as fraquezas, identificar os embaraços, identificar os problemas. E você precisa cortar da sua vida essas coisas. Você precisa tirar essas coisas da sua vida, do seu cotidiano, da sua rotina, do seu vocabulário, dos seus pensamentos, da sua alma, do seu coração. Porque agora é hora de se santificar. É hora de você se separar para o seu objetivo, para os planos de Deus para a sua vida, para os propósitos do eterno para a sua vida. O salmista Davi, ele pede ajuda a Deus. Ele fala para Deus: sonda-me, Senhor. Prescruta-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E guia-me por caminhos eternos. Meu irmão, você precisa de colocar uma lanterna, uma luz dentro de você. Quero citar aqui algumas coisas que impedem a nós de conquistarmos os nossos amanhãs, que nos contamina. A primeira delas é estar preso ao passado. Você precisa sondar o seu coração. Para se santificar, você precisa olhar para dentro de você, e você não pode mais ficar preso ao passado, aos fracassos, aos tropeços, aos erros, aos traumas, às feridas, às angústias do seu passado. Jesus disse assim lá em Lucas 9:62: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não tem como você alcançar os seus alvos, conquistar seus amanhãs, ver Deus fazer maravilhas amanhã em sua vida, se você ainda continua preso ao passado. Você precisa abrir mão desse passado. Você precisa tirar os olhos lá de trás e fazer como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso é santificar, meu irmão. Santificar é você cortar todo o elo com o passado, com a sua dor, com o seu trauma, com a sua ferida, com a sua mágoa. Não, você tem que cortar tudo isso. Outra coisa que nos impede de Deus fazer maravilhas em nossos amanhãs é a incredulidade, a falta de fé. Nós sabemos que muitos de Israel pereceram no deserto, caíram no deserto, morreram no deserto, não entraram na terra prometida, não viram Deus fazer maravilhas nos amanhãs deles, porque eles não creram, eles foram incrédulos. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 19, ele diz: vemos assim, que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar na terra. Não tenha um coração incrédulo, meu irmão. Você vai ver Deus fazer maravilhas amanhã no meio de você, no meio da sua parentela e da sua vida. Outras coisas que impedem Deus de fazer maravilhas: ressentimentos, desejo de vingança.
pessoas que guardam ressentimentos no coração, pessoas que guardam mágoa, ódio no seu coração. Você precisa perdoar depressa, porque senão você não vai ver Deus fazer maravilhas no meio de você amanhã. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Pecados não confessados, Salmo 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Se você quer que Deus faça maravilha na sua vida, você precisa se santificar. E se santificar, meu irmão, é você ter essa compreensão, esse entendimento. Todos nós cometemos pecados, todos nós somos falhos, somos falíveis. Mas todos os dias nós precisamos nos santificar. Todos os dias nós precisamos de estar cortando, tirando da nossa vida tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que vai me impedir, que vai ser nocivo, maléfico, destrutivo, que vai me enfermar, me adoecer, roubar minha saúde, minhas forças, minha energia. Porque se eu perder essas coisas, eu não vou alcançar os meus objetivos. E quando eu entendo que a palavra santo é separado para, então eu entendo que eu vou ter que tirar tudo aquilo que vai ser barreira ou que vai ser empecilho para que eu alcance meu propósito. Eu vou ter que me dedicar para aquilo, separado para. Eu me dedico para isso, eu me dedico para alcançar os meus objetivos, porque eu creio que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E a última coisa aqui para a gente encerrar, a última baliza: coloque Deus na dianteira. Olha que coisa linda que está no versículo 6 do capítulo 3. Josué falou aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à dianteira, à frente do povo. Algumas traduções. Eles levantaram a arca e foram à dianteira do povo. Meu Deus, isso é muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, é porque nós merecemos. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu santifiquei a minha vida, agora eu sou digno. Não, eu e você não somos dignos de coisa alguma, meu irmão. Sabe por que Deus vai fazer maravilhas na minha vida e na sua vida amanhã? Porque eu e você tomamos uma decisão de colocar Deus à nossa dianteira. Deixa eu te explicar uma diferença de você colocar Deus à dianteira, de colocar à frente. Há uma diferença muito grande aqui, que às vezes as pessoas não entendem. O texto no original, no hebraico, a ordem de Josué não é para colocar Deus à frente, é para colocar Deus à dianteira. Se você tiver a curiosidade, você vai ver que colocar Deus à dianteira é bem diferente de colocar Deus à frente. Dianteira, sabe o que significa? É a parte anterior a algo. É o ponto mais à frente, é a vanguarda, é o primeiro lugar. Então colocar Deus à dianteira não é colocar Deus à frente. Colocar Deus à frente é como dizer para Deus assim, né? Deus, olha, segura o rojão aí, ó, o problema é seu. Não, colocar Deus à dianteira é dar a Deus o primeiro lugar. Isso é muito diferente. Aqui a arca simboliza a presença de Deus. Os sacerdotes deveriam levantá-la e colocá-la à dianteira do povo, ao alcance dos olhos do povo. Deixa eu te mostrar aqui nesse texto o que acontece quando eu e você colocamos Deus à dianteira. Ou seja, nós damos a Ele a primazia, nós damos a Ele o nosso coração, nós damos a Ele a nossa vida,
nós damos a Ele o primeiro lugar, nós colocamos Ele acima dos nossos planos, nós colocamos Ele acima dos nossos sonhos, nós colocamos Ele acima dos nossos objetivos, da nossa vontade. É isso que Josué está dizendo para o povo. A maior baliza que você pode colocar para que você não erre o caminho é você colocar Deus acima de tudo na sua vida. A dianteira, antes de qualquer coisa. Versículo 7, a partir do momento que Josué dá essa ordem, Deus fala a seguinte coisa com Josué: hoje, Josué, eu vou começar a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que eles saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. A primeira coisa que Deus faz, quando eu e você colocamos Ele em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, é que Ele engrandece o nosso nome. Aleluias! Quem sou eu e você para Deus engrandecer o nosso nome? Não é por causa do seu jejum, não é por causa disso ou daquilo, não é pelos seus méritos, é porque você tomou a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, de fazer dele a maior baliza, de fazer dele a maior marca, para que você possa seguir. Então Deus fala assim com Josué: a partir de agora, de hoje, eu vou engrandecer o seu nome. A segunda coisa que Deus faz quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida, está no versículo 10. Disse mais, através de Josué: conhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês, pois todos os teus inimigos os lançarei fora. Lançarei diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Meu irmão, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a dianteira, Ele vai afugentar os teus inimigos. Ele vai colocar terror no coração dos seus adversários. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai cuidar de você de tal maneira que Ele vai lançar por terra todos os teus inimigos. É isso que Ele está dizendo para Josué. A partir de hoje, todos os teus inimigos que se levantarem contra você, eu vou fazê-los cair por terra. Eles vão bater em retirada. Por quê? Porque Josué disse: coloca a arca à dianteira. Vamos colocar a presença de Deus como o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Essa atitude faz com que Deus diga a Josué: eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou lançar os teus inimigos para longe de ti. E a última coisa aqui que Deus faz, que Ele fala, está nos versículos 15 a 17. Ele diz assim para Josué: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés deles se molharam à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribeiras todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você colocar Ele à dianteira, Ele vai engrandecer o teu nome, Ele vai afugentar os teus inimigos, frustrar os planos dos teus adversários, e Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. A conquista do povo está do outro lado de um Jordão, que estão com as suas ribeiras transbordando e as suas correntezas fortes e bravias.
Mas quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas, elas começaram a amontoar-se. E então o Jordão secou diante de Israel, e eles passaram a pé enxuto. Pode parecer impossível, pode parecer difícil, pode ser algo que você pensa, não tem como, mas Deus vai fazer com que caminhos se abram diante de ti, porque quem está à sua dianteira é o Deus que ordena, as nações obedecem, os reinos obedecem, os principados, as potestades, a natureza, todos obedecem à voz desse Deus. Quando você coloca Deus à dianteira, o sobrenatural acontece na sua vida. Por isso que amanhã você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida, meu irmão. Porque o Deus que vai à dianteira, o Deus que está em primeiro lugar na sua vida, o Deus que está à sua frente, é o Deus que tudo pode. Aquelas águas, aquelas correntes, aquele rio que estava transbordando, foi parado, e as águas foram amontoando, enquanto o povo de Israel passava a pé enxuto. Coloca Deus à sua dianteira, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça nessa sua caminhada para suas conquistas, a maior baliza é você colocar Deus à sua frente. E se você coloca Deus, tudo vai mudar. O impossível vai acontecer. Ele vai fazer coisas maravilhosas no meio de vós. Eu termino a minha reflexão colocando balizas para as minhas ações, dizendo para você: você quer conquistar os seus amanhãs? Então busque um referencial, busque conselheiros, pessoas que já passaram por esse caminho que você ainda não passou, e que se você a ouvi-las, se você tê-las como modelo, você vai evitar erros e desacertos. Santifica-se, tira da sua vida, corta da sua vida, se separa para as suas conquistas, se separa para isso, se dedica para isso, se entrega para isso, inclusive na sua vida espiritual. Se santifica, corta da sua vida tudo aquilo que vai impedir você de conquistar os seus amanhãs. E por fim, coloca Deus à dianteira. Ele vai engrandecer o teu nome, Ele vai exaltar a sua cabeça, Ele vai afugentar teus inimigos, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Por isso, meu irmão, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que essa palavra possa te abençoar, porque eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós cremos piamente, o nosso amanhã será muito melhor do que o hoje que estamos vivendo. Coisas grandiosas e maravilhosas o Senhor fará no nosso meio. Nossos olhos contemplarão, sim, contemplarão os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Meu Deus, nos ajude a colocarmos as balizas certas, a sinalizarmos o caminho das nossas ações. Não nos deixe nos perder nesse caminho, não nos deixe nos embaraçar nesse caminho, não nos deixe desviar desse caminho, não nos deixe, meu Pai, em nome de Jesus, mas em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude a balizar os caminhos das nossas ações, que nós alcancemos nossos amanhãs, nossos objetivos, as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, aplana nossas veredas, endireita nossos caminhos, toma a dianteira, Senhor, faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, porque nós cremos, ó Deus, amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio.
Tira a incredulidade do nosso coração, tira as mágoas, tira tudo aquilo que contamina, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, tira tudo aquilo, meu Deus, que nos faz com que percamos o alvo, o objetivo. Deus nos ajude, Espírito Santo nos ajude, Deus nos dê graça, nos abençoe, no nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada ouvinte dessa palavra, que ela possa ser rema e vida para o coração dos teus filhos, principalmente para aquele que prega, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, no nome de Jesus, no nome de Jesus.